você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o 489º episódio do podcast e conta com o patrocínio da ExpressVPN e com o apoio dos mais detensos que nos apoiam lá em gigahertz.fm/apoio e que tem como uma das vantagens a edição sem edição, ouvindo os nossos papos pré e pós-gravação, já uma meia horinha aí de papo, onde o Arthur contou a sua odisseia, e não o filme, a odisseia da vida real na ventania do Rio de Janeiro, porque quando estava acontecendo a ventania, Arthur estava no metrô e isso rendeu história pra contar. E falamos de outros desastres naturais também. Se isso causa gatilho em você, aí eu recomendo não ouvir essa edição sem edição, mas tem outras. Eu sou Guilherme Rambo e comigo aqui, Marcos Mendes e Giva. Tudo bem? E aí? Tudo certo. Beleza. Agora tudo certo. Agora sim. Quero dizer pra vocês que esse é o episódio mais perigoso que eu já gravei aqui do ADT. Eu tô bebendo uma coisa que é muito perigosa, de eu cair de cara no teclado. Eita! Porque antes de começar a gravar, a Larissa fez um chocolate quente e tá muito gostoso. Geralmente tomo um café pra ficar acordado, eu tô com um quentinho assim. Já tá é a segunda caneca. Então, vamos ver se eu termino o episódio acordado. Achei que você tinha tomado um Rivotril, sei lá. Um Zolpidem. Não, tá doido. Hoje, com o resultado financeiro da Apple, eu precisava estar bem alerta pra publicar 1 bilhão de coisas e ainda ter tempo de gravar. Pois é. Muito bem. Agora, follow-ups dos últimos episódios. A gente estava falando sobre apps para substituir o TV Time e o Rodrigo Castro mandou o seguinte: para os viúvos e viúvas do TV Time e turma do Self-Host, tem o Yamtrack, para quem quiser espiar. É bem completinho, só é meio feio. E aí ele mandou o link aqui do GitHub. Tem um fork do projeto que adicionou várias funcionalidades e deixou ele um pouco mais moderno, usando IA primariamente para desenvolver. Para quem quiser ver também, tem aí o link desse fork. Adicionaram até API e MCP para desenvolver o app melhor e pra galera ajudar também, criar apps nativos e etc. Bacana, hein? Bem legal. É engraçado que essa semana eu dei uma olhada em vários desses aplicativos, inclusive no aplicativo que o próprio criador original do TV Time fez. Eu tentei entrar na lista de espera, só que eu não consigo, porque você vai se inscrever na lista, ele pede o seu JSON de dados do TV Time. Só que eu não baixei os arquivos, e eu achei isso muito estranho. Suspeito. E até agora eu não consegui pedir acesso. Um dia, quem sabe, talvez eu consiga. Tradução: a pessoa perdeu os dados todos, não tinha backup e aí quer pegar os dados de volta. Quase isso. O problema é que o TV Time falou: a gente vai finalizar aqui o aplicativo, vocês podem pedir os dados até o dia que a gente for fechar. Depois desse dia, e foi uma janela bem curta, né? Foi tipo 2 semanas, de um mês, sei lá. Então, pra quem não pediu, ficou sem. Pois é, eu fui uma dessas pessoas. Como era uma lista antiga, não fiquei tão chateado. Mas agora que eu tô querendo testar todos esses aplicativos, eu não tô conseguindo. Então, talvez eu escolha um aí qualquer e refaça minha lista do zero. Pois é, eu hoje tava conversando com o Boom, porque ele já é adepto das tecnologias dos mares há algum tempo e eu tô precisando recorrer ao povo dos mares pra assistir uma série que eu já falei aqui, que só tem dublada no único streaming que tem as últimas temporadas da série. E aí ele tava me falando aqui o que ele usa lá, e aí eu até pedi uma ajuda do ChatGPT pra tentar estruturar, só que entrou naquele lance que eu vivo reclamando quando tipo, eu quero aprender sobre isso aqui. Aí, pra você usar isso aqui, você vai usar isso aqui, e tem 50 mil nomes. Aí é o que eles chamam de, talvez vocês já conheçam, eu achei a nomenclatura muito inteligente, que é o R-Stack. Porque é, né? Aí tem o Prowler, o Sonar, o Radar, aí tem o QBitTorrent, mas aí tem Jellyfin, Bazaar, Plex. Gente, me dá um negócio que eu instalo e faz as coisas, tudo. Por que eu tenho que fazer uma coisa de cada vez? Aí eu pedi já pro ChatGPT montar pra mim uma receitinha daquele Terraform pra, tipo, eu rodo e já instala tudo e é isso. Alguém, que eu não sei quem, fez um parecido e ainda colocou VPN no meio, pra sair tudo pela VPN.
Então é o que eu vou fazer também. Fica aí a dica também. Não vou usar torrent na minha conexão de casa, não. Exato. Não, mas alguém que fez, eu não sei quem. Só me falaram. Entendi. O Rodrigo Rodrigues falou também sobre o TV Time, que ele usou desde o lançamento religiosamente com tracking de tudo. De certa forma, fico feliz com o app acabar, pois desde 2022, 2023 eles fizeram uma migração para Flutter e aquilo ficou muito ruim. Nunca teria Liquid Glass. A melhor alternativa com suporte a importar do TV Time, sem sombra de dúvida, na minha opinião, é o Sofa Time. E aí tem o link aí também do Sofa Time na App Store. E ainda sobre também esse assunto, tem o outro Rodrigo, que falou que para os viúvos e viúvas do TV Time tem também o Tract, e que ele já foi melhor, porém funciona muito bem também. E tem também aqui um meio amigos do ADT, do Marcelo Lopes, e ele falou: retorno para aproveitar a chance de comentar o app que desenvolvi, já que no último ADT mencionaram alternativas ao TV Time, que transfere séries e marcações assistidas para migração através do arquivo gerado pelo TV Time, como o meu Series Trend. E aí tem o link aqui do app que vocês divulgaram em um ADT esses dias. Removi todos os anúncios e o tornei pago com acesso vitalício para quem adquirir diretamente nas lojas de app. Tá aí, fica também uma alternativa sem anúncios. Paga, mas sem anúncios, mas aí é justo. A gente tá colocando aqui esses links todos na descrição, porque esse é um daqueles aplicativos que cada um usava um diferente. Quem não usava o TV Time é uma coisa meio cheio de opções e de aplicativos diferentes. Tem alguns aplicativos que fingem ser disso, que são de pirataria, que eu também já achei esses dias na App Store. É meio bagunçado, né? Tem os que falam que são de pirataria, mas são de trader, a pessoa fica bravo depois nos reviews. Então é uma zona muito estranha. Mas a gente vai, sempre que vocês mandarem essas dicas, a gente deixa aqui, porque vai que é o app que vira o app da vida de alguém pra registrar série e filme, sabe? Então obrigado vocês que seguem mandando esse tipo de coisa. Pode mandar mais. A gente pode até dar uma diluída pra não ficar só isso nos episódios, mas a gente vai seguir mandando, então gigahertz.fm/feedback. Quem sabe eu acho um que eu goste também. Pois é, eu também tô em busca. É porque eu quero algumas coisas bem específicas e nunca tem em um app. Tem sempre em vários, é tudo picotadinho. E eu não tô querendo fazer mais um app, né? Seria o 30º app que vai surgir em uma semana. Então, não sei. Um dia talvez eu acerte em algum. Tô na busca. Porque eu não queria um aplicativo que eu ficasse dando nota, porque eu não vejo necessidade de dar nota, eu só quero acompanhar aquela série. E geralmente você é obrigado a dar nota, e aí tem todo um fator social. Enfim, um dia eu me encontro dentro desses aplicativos. Agora tem um outro amigo do ADT também, o Daniel, que ele falou o seguinte: não sei se vocês já cansaram de receber exemplos de vibe coding. Pausa, não cansamos. Mas eu, pelo menos, não. Mas, como vocês são minhas inspirações, obrigado, me sinto lisonjeado, eu fiz mais um que queria compartilhar. Existem 1000 calculadoras e conversores de unidades na App Store, mas quando você mora fora, eles são ruins de usar. Demora para achar o que você quer, para mudar as medidas, tem que dar vários cliques. Eu resolvi fazer minha calculadora para resolver minha chatice. Aí ele mandou o link aqui. Obrigado pelo incentivo de sempre fazer a gente criar algo para resolver nossos problemas. Muito bem, Daniel. Esse é o espírito. Cara, é isso. Você tem um negócio que é chato, e você é chato, como ele mesmo disse, como a gente também é, e você quer o negócio do seu jeito, agora você pode fazer, mesmo sem você saber programar. Isso é que é maravilhoso. E é muito curioso esse lance de é muito difícil, ruim, tem que dar vários cliques. O próximo que a gente vai falar aqui também tem a ver com isso, que as pessoas que desenvolvem profissionalmente às vezes não pensam nisso. E aconteceu uma coisa muito curiosa esse final de semana. Eu peguei um Uber e aí era um senhor já mais de idade, inclusive ele não parecia ter a idade que ele disse que tem. Até agora eu tô em dúvida se era verdade a idade que ele falou que tinha, mas ele tava se queixando. E é engraçado porque parecia que ele sabia que eu trabalho com isso, porque eu entrei no carro e ele me mostrou: olha aqui, olha quantos toques eu tenho que dar aqui pra iniciar a corrida nesse app novo do Uber aqui. É por isso que eu não atualizo quando mando atualizar. Eles atualizam, parece que é só pra piorar, né, não sei o que e tal. E eu fiquei olhando assim, cara, pior que ele tá certo mesmo. É por isso que as pessoas não atualizam, porque, cara, realmente... E aí eu contei pra ele, não, pois sabe que... Curiosamente eu até trabalho com isso e eu concordo, né? Porque assim, o app ali do Uber, do motorista, fica longe dele.
Geralmente fica no painel, fica em algum lugar ali do carro. Então, a interface tem que ser simples, gigante e poucos toques, né? E, cara, realmente, pra ele iniciar a corrida, era difícil. Ele passou dificuldade. Então, assim, é o tipo de coisa, às vezes, besta, que agora, claro, o app do Uber você não vai arrumar com vibe coding, mas pelo menos pra quem tem aí outras necessidades, que tá achando chato, que não tá resolvendo, dá pra resolver. Isso tá me lembrando, eu devo ter contado aqui, então vou contar rapidinho pra quem não ouviu ou não lembra, que eu tava saindo do evento da Lura na Paulista, em São Paulo, faz uns meses isso, e aí peguei um Uber, indo pra rodoviária. Aí o Uber juntou uma coisa que eu tô falando, você tá aqui pra São Paulo, veio passar o dia atrapalhando pra um evento? Falei, vim pro evento aqui de IA. Ele, que legal. Então, eu sou contador e eu tô fazendo com o VibeCode aqui um app pra uma empresa que eu tô montando, de fazer contabilidade aqui, não sei o que lá. E começou, enquanto ele dirigia, ele ia mostrando o aplicativo do telefone que tava ali no painel e faz isso. Já integrei aqui com o Skype, com o Stripe pra fazer não sei o que lá. Eu falei, cara, que loucura, né? Ô, louco. Eu até brinquei na época, deve ser assim, você pegar qualquer tipo de Uber no Vale do Silício, né? Todo mundo vai te fazer um pitch de alguma coisa que tá construindo, que tá fundando, alguma coisa assim. Então, tá bem espalhado mesmo, né? E ó, que isso faz uns bons 5 meses, sei lá, uma coisa assim. Então, agora imagina, né? Espero que esteja no ar a empresa VibeCodada de contabilidade do contador. Nesse de pitch de motores de Uber, eu já me dei meio mal, assim, né? Mais de brincadeira, mas é porque também tava lá, peguei o Uber e aí ele tava falando do trabalho dele, que ele tava estudando eletrônica e começou a mostrar lá os robôs que ele tinha feito e tal. E aí eu, querendo ser comunicativo, comentei, que legal, meu irmão é engenheiro eletrônico e tal, não sei o quê. Pois é, e aí ele viu o meu sobrenome e ele sacou quem era o meu irmão e ele assiste o canal do meu irmão no YouTube, que é o maior canal de eletrônica do Brasil, no YouTube, então faz sentido. Só que daí o cara pirou, parecia que tava o Justin Bieber no carro com ele, assim. E aí eu achei que o cara ia me sequestrar, não ia mais me deixar sair do carro. Aí foi um pouco constrangedor pra mim, não pra ele. Excelente. Pra ele foi divertido e ele deve repassar essa história pra todo mundo. Assim como eu sempre conto de quando o meu motorista do Uber era o baterista do CPM 22. O primeiro baterista, não o Japinha. Esse aí não tá trabalhando como Uber, não que eu saiba. Era o Pit Best do CPM 22. E aí Melo falou aqui que pra cancelar o Uber é bom, né? O app é bom. Olha, vai ver, pra cancelar é só um toque, né? Pois é. Agora eu também reforço que não estamos cansados desse assunto de que vocês estão fazendo com código, e pra quem tá cansado, pra isso servem capítulos. Mas a coisa mais legal que tem é a gente ver esse tipo de coisa acontecer e principalmente a gente poder compartilhar com vocês mesmo o que vocês estão fazendo. Então, manda mais que tá pouco. E também nessa mesma vibe, sem trocadilho, o Nicolas Lehmann falou aqui e ele tem uma dúvida também, mas é bem parecida a situação. Como já disse, estou no meu 3º plugin do Homebridge, publicado com IA. Agora minha Genius Desk pode ser comandada com a carangueja e a cada 2 notificações de reuniões ela sobe com shortcuts do iOS 27. Nicolas, me manda esse negócio, como faz? Porque a minha não tem isso, eu quero. Eu já vou pedir pra ele fazer uma coisa, que a hora que acabar o tempo da reunião, ela desce sozinha, que a pessoa que estiver vendo você na reunião vai começar a ver você fazer com a câmera. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Exatamente. Agora, ele falou também, acabei de montar o meu primeiro app. Eu não quero compartilhar com o mundo, mas queria uma maneira de não precisar compilar a cada 7 dias no Xcode. Tem como? É um app de busca de artigos em alemão, mas ao abrir já aparece o teclado para pesquisar e dá o resultado na lata. Lembrei do papo de App Store paralela só para app VibeCoded, pois queria o meu app só para mim, sem pagar 100 tramps. Pois é, Nicolas, realmente isso é chato. E olha só, é a mesma coisa. Ele queria um app que já abre com eu garanto que o motivo número 1 do Nicolas ter feito esse app é porque ele queria que já abrisse direto o teclado. Porque é uma coisa besta, mas quando você abre um app 10 vezes por dia e você toda vez que abre tem que tocar no campo, esperar aparecer o teclado para digitar, enche. Então faz sentido. Nicolas, eu vou dar eu tenho uma sweet solution para você. Você já pensou em fazer um web app, talvez?
Porque eu acho, pelo que você descreveu do que o app faz, eu acho que daria pra fazer bem legal uma versão web, que aí você não teria essa complicação. Porque aí, se não, o jeito vai ser fazer como você já tá fazendo, de compilar a cada 7 dias. Ou então, existem algumas ferramentas, e eu acho até que a AutoStore, não a AutoStore PAL, né, a União Europeia /Brasil /Japão, a AutoStore que você faz tradicional lá, eu acho que ela tem um esquema que você consegue, você deixa rodando, ela roda tipo um servidorzinho no seu Mac, e aí ela automaticamente reassina e reinstala o app no seu iPhone a cada X dias, para você não precisar fazer isso manualmente. Porque você não precisa, de fato, recompilar o app no Xcode. Você pode só refazer a assinatura dele. E, claro, fazer isso manualmente é chato. Se for fazer na linha de comando, são uns comandos meio chatos. E tem uns identificadores que tem que ter lá, que é chato de conseguir, de achar. Então, a AutoStore eu sei que tem um esquema assim. Mas não precisa pagar os $100 também, não? Agora não, pergunta... Não. Assina com o seu... Qualquer pessoa que tem uma conta da Apple, você pode assinar apps para rodar no seu iPhone. Sim. Mas ele só vale por 7 dias. Sim, e aí você pode assinar com Xcode, com AutoStore, com qualquer ferramenta, porque no fim das contas é linha de comando. O comando é code sign. Literalmente esse é o comando. O que você vai ter que fazer só é ter o certificado que o Xcode já gerou, já tá no seu keychain. Então, esses servidorzinhos, eu sei que tem outros também, não é só o da AutoStore. E aí alguém comentou aqui se o TestFlight não seria uma opção, e não, porque para você colocar no TestFlight você precisa pagar a conta de developer também. Então, não resolve nesse caso também. Deixa eu só fazer a observação aqui, que é raro alguém usar que vai dar um sweet solution de um jeito não irônico e na intenção oficial que o Steve Jobs falou, quando ele falou, vocês não precisam de App Store, tá aqui uma sweet solution, Web Apps. O Rambo acabou de apresentar essa novidade como a solução de verdade para um problema que ele tem. O bom é que com o Vibe Coding consegue migrar isso bem rápido, então não vai ser um grande problema. E existem tecnologias web modernas que você consegue deixar o app bem azeitadinho. Claro que tem certos recursos que você só consegue fazer num app nativo, mas se você não precisa, e pela descrição que o Nicolas deu do app, não é um tipo de app que precisa de muitos desses recursos. Eu acho que daria para fazer algo bem bacana numa versão web app que roda tudo offline, bonitinho. Então eu consideraria seriamente ir por esse lado. Tem web app tão bom que parece app nativo e tem app nativo tão ruim que parece web app. Então... Exato. Às vezes erra até. E você tem, né, Rambo, uma série de apps que você faz uma renovação automática de reissue automático de beta, etc., justamente para não expirar, né? Na verdade, até app da Gigahertz interno nosso atualiza, assim, automaticamente, justamente para resolver esse tipo de problema. E aí, só que aí nesse caso é via TestFlight mesmo, né? Porque daí eu coloco lá no Xcode Cloud, que é o CI da Apple, e aí eu boto lá para uma vez por semana ele mandar um build, só que daí nem precisaria, porque no TestFlight são, acho que 90 dias o período de validade, então é bem mais generoso. Eu, honestamente, acho que a Apple podia muito bem estender esse prazo aí de apps, porque esse app que você assina com a conta Apple sem ser de developer, ele só roda no seu iPhone. Ele não vai ter como você rodar ele em trocentos iPhones diferentes. Não tem como você distribuir esse app de verdade. A não ser que você distribua num esquema tipo AutoStore clássica, que aí a pessoa vai assinar com a conta dela para rodar no iPhone dela, né? Então acho que pelo menos uns 30 dias podia valer essa assinatura aí. Agora, Giva, você pediu um app de cartão de visita e o Trajano Ferreira falou que ele lembrou de um app que instalou e está testando e que cria cartão no Wallet. E tem o link aí também, eu tava vendo aqui os screenshots e achei bem bonitinho. Inclusive o ícone é bem bonitinho, parece bacana. Sim, e é exatamente o que eu queria. Só cria o cartão, dá para adicionar também no Apple Watch, você consegue no iPhone. Eu vou testar, eu ainda não testei, até porque, como eu falei, eu só usei o cartão em evento. E como eu não tenho nenhum evento nos próximos dias, eu não tô usando, mas eu vou instalar, vou baixar e vou brincar um pouquinho com ele. Eu vi que tem uma assinatura, mas parece que é para mais de um cartão. Então, acho que resolve o meu problema. Muito obrigado mesmo.
Agora, Rambo, na semana passada você falou sobre remapeamento de teclas e foi um assunto que quem não tá prestando atenção se perdeu completamente. Porque não é uma coisa simples. Mas você estava remapeando para facilitar na ativação de alguns atalhos. Para quem perdeu esse bonde na semana passada, o que era? É porque eu troquei o teclado que eu uso aqui quando eu tô usando o Mac como desktop, né, que eu ligo no Studio Display, daí tem o teclado externo. E aí esse teclado novo, USB-C, externo da Apple, ele tem ali no lado, no canto inferior esquerdo, ele não tem a tecla Control compridinha, como é na maioria dos teclados e como era no teclado externo antigo Lightning. Ele tem a tecla FN, que também é a tecla Globe, né, que abre lá o emoji, e aí a tecla Control menorzinha, do tamanho de uma tecla Option, né? E aí isso tava me atrapalhando bastante porque eu já tinha a memória muscular de ir no cantinho para acessar a tecla Control, e aí eu acabava acertando a tecla do emoji ali e me bugava todo. Aí eu instalei um negocinho que roda um comando. Toda vez que ligo o meu Mac, ele roda esse comando de novo para configurar o mapeamento. E aí, essa tecla FN, ela faz a mesma coisa que a tecla Control. Então, é como se eu apertasse a tecla Control e resolve. Agora, hoje, por acaso, eu fui editar um podcast no meu Mac sem estar usando o teclado externo. E aí me deu um problema, porque o teclado externo, o teclado interno do Mac não tem as teclas Home, End, e para você fazer Home, End, você usa a tecla FN para trás, para frente. Uhum. E aí a tecla FN não faz mais isso, porque é a tecla Control, né? E aí, por isso que eu tinha dito que eu vou ter que fazer um esquema que só remapeia se for o teclado externo e o teclado interno. E é bizarro porque já era assim o teclado interno. Sempre teve a tecla FN e a tecla Control. Mas por algum motivo o meu cérebro associou que se eu estou usando um teclado externo, a tecla Control é lá no cantinho. Não é um pouquinho mais pra dentro. Uhum. E não tem jeito. Eu tentei, eu fiquei um mês por aí tentando me acostumar e não consegui. Eu ficava apertando e o problema é que essa tecla Globo, quando você aperta no Mac, dá uma travada. Sim. Trava tudo e aí tem que esperar aparecer a porcaria do emoji pra você fechar. Enfim, é chato. Agora, o Johnny Well falou o seguinte: minha dica é, coloquem no Caps Lock e sejam felizes. Já uso assim há anos, acho muito mais ergonômico que na posição original, especialmente para quem digita, entre aspas, certo, que exige manter a mão na posição home, aqueles indicadores que tem nas teclas F e J. Coloca muito menos tensão no mindinho, sem dizer que é muito mais difícil de errar, já que a tecla é gigante. Então, Johnny, é uma boa, mas se for para eu aprender a acertar a tecla Control em outro lugar, então eu aprendo a acertar ela onde ela está no teclado. Né? Então, agora, uma opção, o que eu posso fazer é remapear a tecla FN do teclado interno pro Caps Lock. E isso seria uma boa. Porque eu acho que só boomer que usa a tecla Caps Lock. Porque eu não sei vocês, eu não uso nunca a tecla Caps Lock. Só uso pra errar. Eu uso dos dois jeitos. O jeito de só ativar o Caps mesmo, mas eu acho que eu ativo mais por engano do que porque eu quero hoje em dia, porque é raro ter que escrever alguma coisa em Caps. Eu preciso escrever dia desses que eu fui escrever sobre o Trump tweetando alguma coisa, eu tirei um sarro no título e depois um great, que ele tinha escrito great com caps, eu pus assim também. Mas só. E uso muito isso de usar o mindinho da mão direita com o shift apertado e digitar o que eu preciso digitar em caps sem estar com caps ligado, porque me poupa ter que desligar em seguida o caps. Acho que eu faço isso com mais frequência até do que ativar mesmo pra escrever livremente ali com caps. Então pra mim pega ainda essa questão da memória muscular, porque daí seria outro treino que eu teria que fazer. Talvez seria um pouquinho mais fácil de se adaptar, porque é uma mudança mais significativa de posição. Não é tão sutil quanto a tecla ficou um pouquinho menor e mais pro lado, que daí eu poderia talvez me acostumar mais fácil. Vamos ver, vou considerar, vou pensar com carinho na sua proposta, Johnny. Obrigado pela sugestão. E para quem ficou curiosa sobre esse papo todo, sim, gente, o seu teclado, você pode fazer qualquer tecla, fazer qualquer coisa. Dá pra fazer. Então, se tem alguma tecla do seu teclado que você não usa pra nada e quer usar pra alguma coisa que você vai usar, né? Porque
tem a tecla ali, por que não usar, né? Então, você tem essa opção, sempre tem apps, né? O Text Expander é um que tem ferramentas para isso, o Keyboard Maestro, que é ainda mais avançado para fazer. O Marcos usa um monte essas coisas, então dá para fazer várias customizações de teclado sem precisar de um teclado mecânico cheio de teclas programáveis e etc. Agora, sobre o Huawei Watch Fit 3, o Adolfo Neto falou o seguinte: uso para caminhada, corrida, ciclismo e musculação. Só aviso uma coisa, a integração com Strava não é trivial ou não era um ano atrás quando comprei. Tinha que ter um app extra Health Sync, pois os Estados Unidos tinham bloqueado a Huawei. Faz sentido, né? Pois é, mas não tá acontecendo nenhum problema nesse momento. Assim, eu tô sincronizando com o Strava perfeitamente, manda todos os dados bonitinho. Assim, não senti diferença em relação ao uso do Strava ou não. Inclusive, eu tô usando ele agora, porque como a bateria dele dura mais, eu acabo ficando com ele durante o dia. Mas não... Bom, pelo menos até agora eu não vi nenhum problema com o Strava. Aí corta e amanhã eu acordo e o Strava tá todo zoado, né? E esses dias teve coisa nova no Runat, que eu achei bem legal, inclusive, que o Runat do Strava... Quer dizer, o Runat, eu não entendi até agora se ele pertence ao Strava, se é uma parceria, porque cada lugar eu vejo uma coisa que é meio diferente, é confuso. Uhum. Que diferença faz? Daqui a pouco vão ser comprados pela Bending Spoons mesmo. É verdade. Que você vai no site da Runat by Strava, mas não é... Enfim, eles colocaram uma coisa que eu achei bem legal, que é suporte a alterações de temperatura e de umidade para você poder ver a melhor hora do dia para você fazer a sua corrida, inclusive te ajudando a fazer um planejamento de longo prazo para as próximas corridas também, etc. Achei bem legal essa adição, uma bobeirinha, mas imagino que para treinar, para fazer um planejamento de uma maratona, faz muita diferença, né? O que me deixou triste é que essa semana eu fiz igual o Rambo, peguei todas as minhas assinaturas e cortei várias. E aí saiu isso essa semana. Aí eu falei, eu acabei de cortar um monte de assinatura, eu não vou assinar um aplicativo só pra testar isso, né? Mas eu tô a um fio de cabelo de assinar o Runner porque tá parecendo divertido. Parece um aplicativo divertido. Não sei se eu vou seguir todo o plano dele, porque eu já tenho um treinador de corrida, mas eu queria testar e brincar um pouquinho com ele. E até tem parceria com o Strava, né? De assinatura mais barata e etc, etc. Tem como você assinar os dois juntos e pagar mais barato. Então, talvez eu troque minha assinatura do Strava para essa. Eu ainda tô para testar. Mas sim, tá cada vez mais divertido. Um aplicativo diferente e interessante. Inclusive, você falou das assinaturas. Galera que tá ouvindo, faça uma revisão nas suas assinaturas. Vou dar uma de coach agora. Coloca um copo d'água em cima do seu player de podcast. Vai lá, olha o roxinho, inclusive o Nubank. Eu gostei do esquema que eles fizeram lá no app das assinaturas. Ficou muito bacana, funcionou legal. Me ajudou a fazer uma revisão. Olha lá e olha no negócio do iPhone lá também, ou do Google, pra ver e faz uma limpa. Depois você conta pra gente aí quanto você economizou por mês e por ano com assinaturas que você nem lembrava que tinha. E outra dica que eu posso dar também é: olha as suas assinaturas da App Store e compara com a assinatura fora da App Store, porque tem muito aplicativo que é mais barato porque não acaba por fora, né, sendo mais barato, porque não tem a taxa da Apple. Então, por exemplo, o OnePassword, você consegue pegar assinaturas anuais com desconto, com cupom de desconto, só fora da App Store. Então, vale a pena dar uma olhada e fazer essas comparações. Inclusive o OnePassword é um que eu tô brigando aqui com eles pra entender como é que eu faço. Eles falaram, não, cancela na Apple, me manda mensagem que a gente vai mandar e-mail, não sei. Enfim, vamos ver. No próximo episódio eu digo o resultado, se deu certo ou não, se eu não tenho mais acesso a minhas senhas ou não. Mas vale a pena dar essa conferida. E não só por cupom de desconto. Às vezes, sem cupom de desconto já é mais barato por fora. Então, dá uma olhadinha que dá pra economizar alguns bons reais nisso. Embora, se eu não me engano, a política do OnePassword é que você jamais perde acesso ao conteúdo que você tem lá. Você só não consegue cadastrar novos, né? Mas o que você já tem lá, você continua acessando mesmo se você não pagar mais a assinatura. Mas ainda assim dá um friozinho na espinha. Ah, né? Dá. Porque obrigação eles não têm. É uma cortesia que eles fazem pra não serem assholes, basicamente, né? E tem uma outra dica, tá?
que o meu irmão deu, que eu sempre sigo e já me poupou uma boa grana, que é o seguinte. Na App Store, se você for lá, eles ficam trocando, né? Mas chega na parte de assinaturas da App Store, pra você ver quais são os apps que você assina. Entra nos apps e vai em, sei lá, administrar assinatura, ver opções, alguma coisa assim. Por quê? Porque dependendo do app, dependendo de como é que tá a configuração, do SKU, de blá 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 blá, você vai chegar numa tela que tem todas as assinaturas disponíveis que fizeram parte do aplicativo quando você fez a sua assinatura. É basicamente isso. E mesmo que as opções não estejam mais no ar, você consegue ver nessa tela. E às vezes, o Dropbox, por exemplo, pelo menos pra mim, apareceu uma assinatura que era, sei lá, 1/3 do preço que eu tava pagando, de um modo de assinatura que não existe mais, que não tá mais no ar, mas que por meio de lá eu consegui assinar e nunca notei falta nenhuma de nenhum recurso do Dropbox. Então é basicamente um lugar escondido, com opções não mais publicamente disponíveis de assinatura, que você consegue dar uma olhada e assinar. Tinha eu acho que era o Strava. Cara, você entra na tela, era assim, eu já não sei como é que é. Tinha, sei lá, 60 opções, todas iguais. Mas era de troca de nome e de bundle e de não sei o que lá, e ficava, sei lá, as mesmas 5 opções 6 vezes. Do anual, o mensal, o lifetime, o não sei o que. Então, vale dar uma olhada. Pode ser que vocês achem aí ou sei lá, assinatura de HBO Max, né? Que faz, cada 3 meses você faz a renovação aqui, você paga um pouco menos do que a mensal, um pouco mais do que a anual, às vezes tá anual, às vezes não. Mas por lá vocês conseguem, então vale dar uma espiadinha. Só de repente dar uma pesquisada antes, porque o desenvolvedor tem como saber qual assinatura exatamente você tem e pode mudar o que você consegue acessar de acordo com a assinatura que você tem, né? No caso da Dropbox você já fez o teste aí e viu que não mudou nada, mas não é necessariamente o caso. Tem alguns apps, por exemplo, eu sei que o Carrot, para você ter o compartilhamento familiar, a assinatura é um pouquinho mais cara. E aí, de repente, se eu fosse entrar lá sem pensar muito, eu poderia, não, eu vou pegar essa aqui que é mais barata, mas daí o Rafa não ia mais ter acesso ao Carrot, né? Então é bom também ficar de olho nessas questões, nessas tecnicalidades, mas olha lá a assinatura que você quer e procura no Google, no Reddit, na sua IA favorita, para ver se alguém relatou alguma mudança depois de trocar a assinatura. Procurem cupons de descontos usando IA, funciona. Sim, eu não compro mais nada hoje em dia também não, sem pegar um cupom de desconto. Esses dias eu fui fazer uma compra numa grande loja de cápsulas de café online e achei um cupomzinho bacana, valeu a pena. Agora, falando no irmão do Mendes, o tal de João Mendes mandou aqui um feedback sobre o lance dos anéis de exercício do Apple Watch e ele só falou sem chance. A única coisa que move eles é a atividade gravada com o Apple Watch ou com o iPhone/AirPods, mas tem que iniciar a atividade para que ele conte. Só usar não adiantaria. Para ter uma ideia, quando eu saio de bicicleta, eu tenho que iniciar uma atividade no relógio que eu uso só para ter os anéis just because I can. E outra no computador da bicicleta, que está conectado no meu medidor de frequência cardíaca do peito. O computador da bicicleta é muito mais preciso para esse tipo de atividade e guarda muito mais informação de diferentes sensores, mas se eu gravo somente com ele, perco o progresso dos anéis. No final da atividade, encerro as duas, mas somente a do computador da bicicleta eu deixo propagar para os diferentes apps de tracking de atividade como Strava, TrainingPeaks e Garmin. Para apps como o Gentler, esse sim puxa a atividade que veio do Apple Watch, ele puxa só do Activities e eu tento empurrar a atividade do computador da bicicleta para não duplicar calorias e etc. no Activity. Então, esse e-mail do seu irmão Mendes me fez desistir dos anéis do Apple Watch. Olha, cara, quer saber? Eu achei que você ia dizer que tinha feito você desistir do relógio. Isso tudo é por conta do relógio da Huawei que não fazia sincronia, que a gente começou semana passada. Tá. Não, eu simplesmente desisti porque o aplicativo de saúde da Huawei tem os anéis deles.
e funcionam tão bem quanto o da Apple. Então eu falei, cara, quer saber? Eu vou começar a usar o da Huawei e tá tudo faz certo. Faz muito mais sentido, né? Se é o que você já tá usando, pra que complicar, né? Pois Agora, é. eu ainda quero fazer um teste um dia. Se não fosse tão chato desenvolver pra Apple Watch, exato. eu já teria... Se bem que aí você ainda está fazendo no Apple Watch, querendo ou não, né? Mas, por exemplo, um aplicativo de iPhone que integra com o Health, não tem como ele contribuir com os anéis. Eu acho bizarro isso. Eu ainda não testei. Eu vou ser sincero que eu ainda não parei e tentei com Vibe codar um aplicativo pra isso. Eu tô pra fazer já há algum tempo, mas é porque tava me dando tanto estresse, e aí eu pensei nisso de sair, ligar no Apple Watch e tal. Eu falei, não, eu controlo meus exercícios pela Huawei, e o Apple Watch fica como meu relógio de passeio. Já que eu posso fazer isso, vai ser o que é, porque aí eu uso o pagamento e etc, e por aí vai. Mas eu simplesmente desisti do fitness da Apple, pelo menos por enquanto. Mas eu pretendo fazer esse teste também, Rambo. Eu tô pra fazer, mas, nossa, só de pensar que vai dar um trabalho e aí ter que entender o que é o que, falei, agora não. Mas eu pretendo. De repente sai daí algum aplicativo que inclusive ajude o João, né? Eu tava vendo aqui na documentação eu achei uma documentação da Apple, aí na página de Health Kit tá Workout and Activity Rings. E aí, resumidamente, pelo que eu entendi aqui, fala, né, que você pode criar uma workout session, tarará, e aí os Activity Rings, só que aí, Activity Rings display a summary of the user's daily activity on Apple Watch and in the Activity app. Então tá falando onde que mostra, mas não onde que captura. E essa API de workout, você tem como ativar ela no iPhone. Então, a não ser que seja um lance que, tipo, não, só contribui para os Activity Rings se estiver rodando no Apple Watch, especificamente. Aí eu não sei. Eu pensei uma coisa agora aqui, voltando um comentário anterior do Adolfo Neto, ele falou do Health Sync. E esse Health Sync, pelo que eu tava dando uma olhada, ele sincroniza tudo entre todos. Ele é basicamente um intermediário para todos os aplicativos. Eu acho que eu vou baixar esse aplicativo para testar se ele não empurra a informação correta. Tá aqui, Fill the Activity Rings. Aí, os workouts podem contribuir com os Activity Rings lá de movimento e exercício. Para que você contribua com os anéis, você tem que associar um ou mais Energy Burn Samples com o workout. E aí ele fala, no WatchOS faz assim. No iOS, você não tem que fazer nada a mais. Os objetos de workout automaticamente contribuem com os anéis. Então tem como um app de iOS contribuir. E aí eu acho que confirma a teoria que eu já tinha, que eu acho que eu comentei na semana passada, que é, esses apps desses produtos são mal feitos e não integram direito com a parte do Health Kit que contribui com os Activity Rings. Eu só consigo ver dessa forma, porque claramente aqui, segundo a documentação oficial da Apple, um app no iOS consegue contribuir com o movimento e atividade. Pois é, eu acho que eu vou testar primeiro esse Health Sync para ver se ele resolve o problema, senão eu vou tentar desenvolver alguma coisa, porque realmente é possível, mas provavelmente uma coisa que ficou faltando aí no meio do desenvolvimento da galera que realmente não tá entregando o exercício correto pro fitness, né? Inclusive, algo que a gente achou que era impossível, mas o de stand também. Para cada Health Kit also increases the stand ring by 1 hour for each wall clock hour that the workout overlaps. Então acho que é tipo, se teve algum workout dentro daquela hora, já conta como o seu stand daquela hora. Mas você pode fazer um workout sem estar de pé, né? Tecnicamente. Enfim. Mas então dá, mas deve ser mais uma daquelas APIs que tem, mas ninguém usa. Provável. Não, e esse é um problema antigo desse aplicativo da Huawei, que eu dei uma olhada rápida na internet e tem gente falando isso de 2-3 anos atrás. Então é muito estranho eles não terem feito isso até hoje. Não sei se é simplesmente porque o aplicativo é mal feito ou não. Cara, sabe o que você faz? Baixa o APK desse app deles, joga no Codex e fala, faz um app de iOS
para esse hardware e coloca aqui de um jeito que ele contribui para os Activity Rings. Tá aqui o link da documentação da Apple. O bom é que eu poderia deixar até mais bonitinho também, porque ele é feinho. Muito bem, a seguir a gente vai falar sobre vídeos gerados por IA de fatos históricos, mas antes disso eu quero agradecer aqui a ExpressVPN, que mais uma vez está patrocinando o ADT e oferece duas grandes vantagens, que são uma conexão segura para você navegar e a possibilidade de usar a internet como se estivesse em qualquer país do mundo. Como todo mundo já sabe, quando você se conecta num Wi-Fi, especialmente público, normalmente os seus dados são o preço da conexão. Com a ExpressVPN você protege a sua conexão e passa a usar o seu dispositivo com tudo criptografado, como se estivesse numa espécie de modo anônimo permanente, o que quer dizer que ninguém vai rastrear a sua atividade nem olhar para os dados trafegados. E já a parte de poder se conectar como se estivesse em qualquer lugar do mundo é muito boa, porque aí você acessa o catálogo, por exemplo, da Netflix, como se estivesse nos Estados Unidos, que vai ser diferente do catálogo que tem aqui no Brasil. Então, para conhecer melhor a ExpressVPN, vai lá em expressvpn.com/ADT e com esse link você vai levar 3 meses grátis na assinatura do plano anual. Você tem 30 dias para testar também e ainda por cima, assinando por meio desse link, você ajuda aqui o podcast. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu. Muito bem, sobre o papo que a gente teve de usar vídeos gerados por IA sobre fatos históricos para ajudar na imaginação das pessoas, o Adolfo Neto aponta que há um risco da pessoa achar que foi daquele jeito, o que já acontece com filmes. Mas, pelo menos, filmes são raros e difíceis de produzir. Já pensou todo professor fazendo uma visualização falsa de algo? Um perigo. Agora, eu vou expandir aqui o perigo, Adolfo. Já imaginou cada pessoa imaginando do seu jeito na sua cabeça, de um jeito falso? Assim, porque sinceramente eu não vejo tanta diferença, né? Com a diferença que tem pessoas que têm a fantasia e não conseguem imaginar. Aí pelo menos você diminui um pouco o perigo. Mas na prática cada um vai imaginar de um jeito, né? E aí, claro, você pode ter alguém que utiliza uma imagem, um vídeo gerado por IA para propositalmente mostrar um fato histórico com um viés de algo que essa pessoa defende, né? Tipo, pegar um fato histórico tradicionalmente que todo mundo sabe que foi horroroso e tentar criar uma versão bonitinha para parecer que não foi tão complicado como foi, né? Ou o contrário também, pegar um fato histórico ok e transformar em algo horroroso. Então, sim, tem sim o risco principalmente de manipulação nesse caso. Agora, se é algo feito de boa fé, eu não consigo ver tanto problema assim, não. E no caso desse vídeo específico que a gente estava falando, do Google criando o gol do Pelé, eles deixam muito bem claro que é feito por IA, que é uma reconstrução histórica em cima de fotos, em cima do que foi falado no dia. Eles mostram todo o processo, mostram atores fazendo o caminho do gol, né? Porque eles misturam duas técnicas, não é só gerado por IA. Eles pegam as pessoas que fazem a cena e fazem quase que aquele motion capture. É bem parecido. É bem parecido, né? Só que sem os pontinhos ali no ator. Então, assim, eles deixam isso muito bem claro, até mais do que deveria, porque no final das contas é uma propaganda. Então, nesse caso eu não vejo riscos. Mas eu acho que o que você falou do filme, Adolfo, acaba sendo realidade para filmes. Tem gente que acha que o Titanic foi daquele jeito, sendo que não é bem por aí. Se questiona a história, por exemplo, da passageira, né, que é contada no filme. Tem vários questionamentos em cima da história e eu tô falando só de Titanic, que foi um absurdo. Mas muita gente acha que tudo que aconteceu com o Titanic foi exatamente daquele jeito. E por aí vai. A gente teve filmes de guerra, é o que mais tem. E filme de guerra, a maioria é financiado por governos para fazer propagandas do seu governo. Então já é uma manipulação histórica em cima disso. Toda vez que você vê um filme de militar, você pode ter certeza que tem financiamento de governo. Porque no final das contas eles querem contar a narrativa do jeito deles. E aí eu não tô falando que isso é certo ou errado. É só botando mais informação em cima disso. E eu acho que a IA, de novo, é só um meio no meio de toda essa
bagunça que é a manipulação de informação, nem só manipulação de informação mas a forma como se contam as histórias. Quem está contando a história. Então a IA hoje é uma nova ferramenta em cima disso. É claro que é muito mais fácil para qualquer um fazer isso, e aí cabe a nós, pessoas, nos doutrinarmos a entendermos, né, se aquele vídeo é real ou não, se aquele vídeo faz sentido ou não, e aí é outra discussão. Por isso que eu sempre bato muito na tecla da educação e do desenvolvimento de senso crítico. Exato. E o Adolfo Neto, ele é professor, então ele sabe muito bem dos desafios e da responsabilidade que tem você passar um conhecimento em sala de aula, seja com a ferramenta que você estiver usando. Ele, por ser professor, eu não sou professor, então ele pode me corrigir, mas quando eu era aluno, eu lembro que a atenção da sala aumentava muito quando tinha um vídeo passando versus o professor falando sobre Napoleão. Então, eu acho que usar isso com a responsabilidade que o cargo de ser professor carrega é uma coisa positiva. Sobre achar que foi assim que aconteceu, 100%. Né? Por isso que é de muita responsabilidade criar esse conteúdo que eu tenho certeza, ele sabe, e eu sei, que nem todo professor vai usar do jeito certo, assim como qualquer outra coisa, né? Eu nunca esqueço, cara, eu lembro quando teve uma auditoria em cima de livros usados no ensino fundamental aqui no Brasil. É assim, é um factoide que me vem de vez em quando na cabeça, eu não sei os detalhes, mas passou tipo no jornal da TV. E falava que a Lua era um satélite criado pelo homem e não sei o que, né? Isso faz 15 anos, tem nada a ver com IA, sabe? Isso me marcou, que eu falo, cara, imagina a pessoa aprende isso, nunca questionou, porque ela aprendeu na escola. Aí um dia ela tá conversando, alguém fala, que feito pelo homem, você tá maluco? A Lua foi... Não, tá feito pelo homem, aprendi na escola. Então eu acho que assim como os outros problemas que ia atrás, eles já existiam, a escala só que é diferente, né? E é isso de você gastar muito pra fazer um filme versus fazer um prompt preguiçoso, copiar, colar, nem checar. É o problema. Sobre você achar que foi isso que aconteceu, nem precisa ir muito longe, porque é o seguinte, eu não sei quanto a vocês, mas eu tendo a não ficar olhando muito as fotos que eu tirei em viagens. Porque se eu passo a fazer isso, eu só tenho as memórias das fotos e eu esqueço outras coisas que eu deixei na viagem também. Não é um grande, assim, né? Não é uma amnésia, né? Não é um grande problema, mas eu noto que, por exemplo, tudo bem que faz mais tempo, né? Mas uma viagem que eu fiz com os amigos pra Europa, foi logo no começo de ser muito fácil tirar foto, e tinha foto, era um iPhone 3G, eu acho, na época. Então, tirei muita foto e olhei tanto essas fotos que eu só tenho memórias associadas às fotos. Claro que eu tenho memórias do que outras também, mas muda um pouquinho, né? Você só molda os momentos de lembrança mais reforçados que estão associados àquele estímulo visual que você guardou pra sempre. Então, eu tô falando isso para o paralelo ver um conteúdo, você associa aquele conteúdo como verdade, especialmente se ele foi feito para passar numa sala de aula sobre um evento histórico que fala que foi assim que aconteceu. Mas acho que tem que confiar um pouquinho no poder de abstração dos humanos. Tem aluno e você pode ter essa mesma distorção. Pega a capa de livro de história, que sempre tem alguma foto de colonização e índio. Aquele não é o único retrato da situação, mas aquilo passa a simbolizar história, né? A aula de história. Eu lembro que a minha professora... Eu tive uma professora de história excelente no ensino médio. Ela fazia quase um teatro, assim, pra contar as histórias e tal. Era bem legal. Não tinha tanto vídeo e coisa, mas tinha entretenimento na aula. E ela falava muito, assim, porque os livros de história tinha imagens, né? Aí, claro, coisas mais recentes já tinha foto e tudo. Mas às vezes ela falava, não prestem muita atenção nessa imagem porque foi uma pintura feita pelo fulano, que era amigo dele, então óbvio que vai pintar como se fosse um herói, assim, assado. Eu não tô falando de nenhuma figura específica, porque eu nem me lembro algum exemplo claro disso. Mas, na verdade, dizem que ele não era alto assim, era mó baixinho, mas tinha vergonha de ser baixinho, então quando pintavam ele, porque naquela época não tinha câmera, então era alguém que pintava, e quem pagou pra pintar foi ele, então vai pintar ele como se fosse, né? Então, a professora se dava o trabalho de explicar esse tipo de coisa. Então, se você é um professor que vai mostrar alguma coisa, seja gerada por IA ou não, também faz parte da didática você explicar. Gente, aqui é só... né, são só orientações, como diria a moça do sanduíche. São só orientações, é só uma representação, não foi exatamente assim que aconteceu. E o lance que você falou das fotos é engraçado, comigo isso não acontece. Eu acho que é porque a minha memória visual ela é muito ruim.
Eu tenho uma memória circunstancial bem melhor, então talvez isso ajude. Engraçado. Mas tem gente que rola isso mesmo. Pela frequência do reforço só desses momentos capturados e capturados, né? Coisa assim. Mas e qualquer tipo de registro histórico recontado, ele vai distorcer um pouquinho, porque é o telefone sem fio. Né? E não precisa ir muito longe. De novo, né? Hamilton, que é um musical que eu adoro. Quem nunca viu Hamilton precisa... Tem no Disney Plus... Mas quem tiver a sorte de poder ver ao vivo um dia, cara, é muito legal. Cara, Odisseia tá agora, tá todo mundo vendo o filme. Não tinha Ciclope, não tinha, né? Mas ao longo de milhares de anos vira isso, né? Sim. E esse tá sendo uma polêmica absurda pelas escolhas dos atores e atrizes. Eu acho muito engraçado as pessoas reclamarem de escolha de ator. Não, porque o fulano não era assim na vida real. Gente, você não sabe como ninguém era. Eles nem falavam inglês também na vida real. Que o pessoal tá reclamando também que o inglês não era um inglês antigo. Gente, nem existia inglês. Sabe? Então, você queria o quê? Que eles estivessem falando grego no filme? Aí você não ia, né? Principalmente o estadunidense ia querer o quê? Assistir com legenda? Não ia, né? Então... Comendo croquet Monsieur. Então com o molho... Como é que é? O molho... Bacamel. Enfim, mas assim, o que é comentado do Hamilton é que ele conta a história do cara que virou o primeiro tesoureiro americano, né, da fundação dos Estados Unidos, etc, e a cena... O que determina o fim da história não é o que aconteceu. E assim, tem milhões de exemplos, assim, né, que não invalida a criação artística em cima de um evento, não invalida o evento, mas se você for ler a respeito, você fala, nossa, faltou um pedaço aqui da história. Mas no caso do musical, precisava simplificar, afinal já eram 3 horas de cantoria, né? Mas é a mesma coisa com Odisseia, então, né? Você me lembrou também o pessoal bravo, porque a Pequena Sereia era negra. Não, a sereia não tem sereia negra. Fala, filho, não tem sereia. Vamos lá, né? Mas ninguém nunca reclama que em toda obra que retrata Jesus é branco. Pois é, né? Um galanzão, o próprio Obi-Wan. Fala, se mostrasse de verdade. E falando sobre uma última coisa, falando unindo os dois assuntos, falando sobre Jesus e IA. Eita! Nossa, agora eu fiquei até com medo. Vai falar do Jesus Camarão? Não, cara, esses dias o Trump fica ordenhando o like dos fãs dele lá na Truth Social, né? Ele fica postando ele do lado do... Mas é like cru ou é like pasteurizado? Aí precisa ver como depende do fã. Mas ele fica postando um monte de, assim, pra rage bait total. Ele postou uma foto esses dias, era ele, Gandhi, Jesus e não sei quem, E a foto que, sei lá, umas 4 ou 5 pessoas, assim. Aí a hora que você vai olhar direitinho na minúcia, o Jesus não é exatamente o Jesus. É o Jared Leto, que é cabeludo, barbudo. A Isaiah, com o viés dela, fez o seu Jared Leto. Cara, é muito engraçado, porque passa batidaço. No meio de um bando de figura histórica, você só classifica como Jesus. Você bateu o olho, você viu. Mas é o Jared Leto. Então tá, né? Logo essa semana, eu não sei se foi depois da acusação dele. Nossa, né? Pode crer, teve acusação. Talvez se bobear foi de problema. Exato. Já teve pra uma lá. acusação seríssima contra ele essa semana. 4 acusações, né, pessoal? Exato. Mais do que já tinha? Sim, a BBC agora fez um documentário expondo todos os casos. Contra o Jared Leto, não contra o Trump. Contra o Jared Leto. Ah, tá. Não, porque eu pensei, não tem como piorar, né? Não fala isso. Pois é. Eu tenho medo de acordar amanhã, o que vai acontecer. Eu mandei pro Mendes esses dias ele dando discurso no velório lá e ele não sabia o nome do defunto. Esse cara que tá ele que tá sentado aí. Não, deitado. tá deitado. Onde quer que ele esteja. Onde quer que ele esteja, tá num lugar bom. Vai saber, né? Enfim, resultados da Apple. Mendes, você é o nosso resumator de finanças, então conta pra gente o que aconteceu que as ações da Apple caíram. Cara, foi um tombão. Até para as negociações depois do fim do pregão, tava em queda de quase 7%. Foi feio o negócio. Inclusive, eu acho que eu tenho que comprar mais, porque esses dias eu tava olhando lá e eu reparei que eu me arrependi amargamente de não ter comprado mais quando eu comprei. Porque quando eu comprei numa época que eu pensei, cara,
eu vou me arrepender porque não tem, tá muito valorizado isso aqui, só tem como cair daqui pra frente. Mas eu pensei, vou botar aqui, devia ter botado. Eu me arrependi, mas me arrependi de não ter botado mais. Ela de um mês e meio pra cá subiu tipo 20%. Tudo que tava acumulado de não subir porque tava com a sensação de atraso, ela tirou o atraso, né? Mas hoje, bom, reportou o terceiro trimestre fiscal, né? Falou que ela teve 109 bilhões de dólares de faturamento, ficou dentro ali do que ela tinha falado que ia ser de 107 a 110, 30 bilhões quase, 29,8 de lucro, e o faturamento de iPhone, 54,2 bilhões, foi um aumento de 22% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. O de iPad, ela faturou 6,2, basicamente, bilhões. Foi uma queda de 5%. Repete de novo, né? Não é mistério por quê. De Mac, ela faturou 10 bilhões e 300 milhões. Foi um aumento de 29% de um ano pra cá. MacBook Neo, compensando com sobra a falta de Macs do resto do mercado. E o OpenClaw. Pode crer, né? Aí aquela categoria, quase o que era outros, né? Agora virou vestíveis, home, acessórios, que vai desde AirPod até pulseira de Apple Watch, até o paninho. Cabo. Até tudo, cabo, HomePod. Ela faturou quase 8 bilhões, isso foi um aumento de 6%. Ok. Serviços ela faturou 30 bilhões,7. Foi um aumento de 12% de um ano para cá, mas tem uns asteriscos aqui sobre isso. Mesmo assim, as ações, e assim, foi um aumento tudo saudável, né? De faturamento foi de 16% de aumento, o lucro dela aumentou 27%. O problema é o que ela falou sobre o que vem pela frente. Ela falou, olha, a falta de memórias vai apertar muito iPhone, iPad e Mac. Então, investidores, já fiquem sabendo sobre isso, que vai faltar. A gente não vai conseguir produzir para dar conta da demanda que a gente tem. Serviços, ele caiu em relação ao trimestre passado. Isso é super raro, porque serviço não fica preso àqueles calendários fixos de iPhone e sai todo setembro, né? Mac sai... Não, serviço é assinatura de Apple Music, de Apple TV, então é uma coisa que não é tão presa ao calendário, né? E a última vez que caiu a assinatura de um trimestre para outro de serviços foi em 2022. Ela passou os últimos anos todos tentando achar um jeito de seguir crescendo. Ela falou, foi muito curioso o que ela falou, né? Depois da divulgação do relatório, tem a chamada telefônica lá, que é o Tim Cook, que foi a última dele como CEO, e o Kevin Parekh, que é o diretor de grana da Apple. Ele falou sobre serviços é o seguinte, a gente está começando a ver o impacto, uma desaceleração no crescimento, não é prejuízo, mas uma desaceleração no crescimento do faturamento vindo da App Store por conta de regulação. Então, Japão mandou abrir, Brasil mandou abrir, Europa mandou abrir. A Apple não está podendo coletar compras internas feitas por fora da App Store, que ela tinha botado lá uma graninha de comissão por causa do julgamento da Epic. O caso tá, né, até decidir se pode ou se não pode, não pode. Então ela tá deixando qualquer compra externa, não tá coletando comissão nenhuma. E ela falou o seguinte, nessa época, no ano passado, tinha estreado o F1. Cinema, Apple TV, deu mó grana. A gente não teve um F1 pra... e Ted Lasso estreia em agosto, né? Exato. Então foi um aumento de 12%, desacelerando a App Store, reduzindo o faturamento vindo de Apple TV. Agora, esse papinho de desaceleração de App Store é mó papinho, né? Porque não faz diferença no frigir dos ovos, porque quase ninguém usa esses negócios aí, essas alternativas que dá pra usar. Ela fala assim, concordo, mas contribui, né? Se você vai juntando, especialmente nos Estados Unidos, e tem aquilo, eu até coloquei na matéria que eu escrevi sobre a parte de serviços específicos. Exato, mas o julgamento da Epic Games mostrou que 70% do faturamento da App Store vem de jogos. E vem de 10% dos jogadores só. O resto é tudo peanuts. São as baleias. Né? Os whales, exatamente. Né? Então, se nos Estados Unidos, que é o maior mercado para compra externa, mercado de jogos é o pessoal um pouco mais ligado nisso do que o resto, né? E no resto do mundo também, você começar a poder abrir, mesmo não fazendo diferença no agregado, de pouquinho em pouquinho começa a comer. E é isso, não foi prejuízo, foi uma desaceleração, cresceu menos. Cresceu mesmo assim, a Apple falou, foi o melhor trimestre que a gente teve até hoje de faturamento da App Store. Só cresceu menos do que o ritmo que a gente vinha vendo. Mas é um sinal de alerta, né? Então, por conta disso e da Apple ter falado, olha, trimestre que vem vai ser pesado, a gente não vai ter memória para usar em iPad, em Mac e iPhone. Vai faltar. Os investidores falaram, bom, como a gente vive de futuro,
a gente vai precificar a ação de acordo com os seus próximos resultados. E aí, então, reduziu. Como não vai dar pra comprar Mac, iPad, coisa, bora comprar a ação da Apple. Não comprem, não estou dando dica de investimento. Não é dica de como é que é rendimento passado, não é garantia de resultado futuro. Então, né, mas eu tô pensando aí, ó, em vez de comprar iPhone novo, de repente investe numas ações aí, vai que, né? Agora, o mais chocante pra mim, que foi o mais doido disso tudo, é o tanto do aumento de faturamento do Mac por conta do MacBook New, porque o Mac Studio não tem já faz meses, o Mac Mini não tem já faz meses, algumas configurações, esgotou porque teve o OpenClaw, né, que todo mundo saiu pra comprar, comprava 3, 5, 10, a Perplexity mandou um pra mim, sobrou até pra mim, não paguei, alguém pagou. Então aliás, isso tô esperando o review da parada aí. Eu também, eu tô fazendo ele com cuidado, depois eu explico por quê, pra vocês. Mas assim, esse foi um dos melhores, tô vendo aqui, o primeiro, o segundo, o terceiro, é o quarto melhor trimestre que a Apple teve nos últimos 5 anos de faturamento do Mac. Isso conta até a apresentação do Apple Silicon, lá do começo, então foi um saltão. E um salto mais gigantesco ainda se você pensar em aumento ano sobre ano, só perde pro segundo trimestre de 21, que foi justamente os reflexos lá do comecinho de Apple Silicon, né? Que foi um aumento de 70% no faturamento ano sobre ano, agora foi de 30%. Ainda assim, foi bem significativo. É triste porque se a Apple, que tem todo o dinheiro do mundo, basicamente, não consegue resolver o negócio da memória, ninguém consegue. Tipo, não tem solução. E ela foi uma das últimas a empurrar esse problema, né? Ela foi a última empresa a falar, olha, não tem jeito, vou ter que aumentar de preço. E não aumentou o iPhone ainda. E detalhe, vai aumentar quando lançar os novos, né? Agora, tem um detalhe, aumentou, mas não vai conseguir suprir a demanda. Quer dizer, eles podiam dobrar o preço de todos os produtos, eu acho que ainda assim não iam conseguir suprir a demanda. Isso que é bizarro, sabe? Que não é só uma questão de, vai ficar tudo muito caro. Vai ficar tudo muito caro e mesmo você tendo dinheiro pra comprar, não vai ter, né? Tipo, tem, mas acabou, né? É tipo entrar no site, você vai configurar um Mac e falar, tá bom, daqui a 18 semanas a gente te manda, porque é quando eles vão conseguir fazer pra te mandar. E teve uma outra coisa, é raro o Tim Cook tropeçar assim, acho que ele tava distraído, emocionado por ser a última conferência de acionistas dele, porque perguntaram pra ele que tá uma briga da Apple tentar ter a benção do Trump para comprar memória de 2 empresas chinesas que estão numa lista bloqueada dos Estados Unidos. A Apple não é proibida de comprar, mas vai pegar mal se ela comprar. Porque, essencialmente, essas 2 empresas são subsidiadas pelo governo chinês e, por isso, elas podem botar um preço lá embaixo e, por ter ligação com o governo chinês, elas estão ligação com o exército chinês. Porque daí vai ter um chip chinês no produto da Big Hack, né? É a mesma coisa do Big Hack. E aí a alegação da Micron, por exemplo, que é a empresa americana, é o seguinte. Mesmo que a Apple use esse chip só para fora dos Estados Unidos, que não possa entrar aqui, isso suplanta o nosso mercado nacional. Porque você tem um preço que a gente não consegue competir porque é o governo chinês que está bancando isso aí. Então, são 2 empresas, a CXMT e a YMTC. Antes de aumentar os preços, o Tim Cook foi lá, Wall Street Journal, eu acho que, aumento de preços é inevitável, mas eu acho que a gente deveria ter que olhar para todas as opções disponíveis no mercado. Não falou nomes, falou só isso. Aí depois vazou que eles estavam conversando já com a China para falar sobre isso, conversando com o americano para dar a benção, para eles poderem pegar esses chips. E aí perguntaram pro Tim Cook na chamada, e aí, como é que tá esse negócio? Ele falou o seguinte, que hoje em dia o mercado de memória tem 3 fornecedores e que... Ele falou, obviamente, se existisse mais fornecedores, seria melhor. E ajudaria a gente do lado do suprimento de matéria-prima não, né? De componentes e talvez até no preço também. Na hora ele parou... Não, quer dizer, no preço a gente não sabe ainda, mas poderia aumentar no suprimento. Isso com certeza, então a gente estava avaliando as opções. Ou seja, mesmo que a Apple consiga o aval do governo para poder pegar esses chips, mesmo que ela não vá mandar esses chips no mercado americano, ela vai ter mais chip para usar. Mesmo assim, não tenho a menor expectativa da Apple reduzir os preços para o valor que estava. Isso não vai acontecer, né? Então, eu acho que nem eu vou falar que nesse aspecto eu sou pessimista e eu não tô falando só de Apple. Preço que sobe não cai.
Agora que aumentou, exato. esse é o novo preço de tudo. Então, tudo que aumentou de preço por causa da crise da memória RAM vai ficar assim para sempre e vai aumentar mais ainda. Então, esquece. Você acha que não, vou esperar uns 5 anos para comprar um Mac que vai voltar ao preço que era antes. Não vai voltar ao preço que era antes, não vai nem baixar, né? Mesmo que não baixasse pro nível de antes, não vai baixar, vai só aumentar e é assim que a coisa anda. Depois que subiu, não cai mais. No máximo, o que a gente já viu muito a Apple fazer ao longo dos últimos anos custava 1.000 para comprar o de 256. Agora custa 1.000 para comprar o de 512. Você continua pagando 1.000, porque para ela tá mais barato agora usar o 512. Então ela, não é que ela baixa o preço, mas ela dobra algum tipo de especificação. É o oposto de shrinkflation. Né? É o maxflation. Aumenflação. Então esse é o cenário geral, por isso as ações estão... Quer dizer, tem acontecido muito, isso é muito louco. Depois, o mercado de chips, que tá uma loucura. Hoje a AMD subiu 13%, ela caiu 20% na última semana, então tá uma gangorra maluca para todo mundo. Mas a Intel divulgou o relatório fiscal dela na semana passada. No pós, que acaba o pregão, aí as empresas divulgam. As ações da Intel subiram 10% nesse intervalo. Abriram em queda de 3% no dia seguinte. Então vai saber... Como é que vai estar isso amanhã? Se os investidores vão dormir, acordar, pensar na vida, se acalmar. E pode ser que as ações da Apple não estejam com uma queda de 7% na hora que elas forem abrir. Pode ser que esteja mais, mas pode ser que amanhã esteja com uma alta de 2%. Aí que abra. Aí vai saber se sobe, se desce depois. Então isso tá meio maluco, mas... A primeira reação do mercado, como sempre ela foi bem cética, foi bem ruim sobre o que a Apple apresentou. Acho que o negócio é torcer pra bolha estourar logo, que daí as empresas já não vai mais ter grana pra ficar comprando o servidor e aí pelo menos o suprimento volta ao normal. Os preços vão continuar do jeito que estão, mas é porque, é que nem eu disse, o pior de tudo, o preço ser um absurdo e nem que você queira comprar por aquele preço absurdo, você nem consegue, e você vai pagar R$2.500 no iPhone, reais, quem dera, né? Você vai pagar $2.500 no iPhone, mas só vai conseguir daqui 20 meses. Aí não adianta, né? E lembrando que se os rumores estiverem corretos, a gente tem produtos de casa inteligente saindo também no segundo semestre. E eu tô bem curioso para ver esses preços por conta disso. Eu acho que não vai sair, não. Eu também tô achando que vai empurrar pro ano que vem. Tudo que não foi lançado, que não é iPhone, não vai lançar. Assim, talvez AirPods, porque não é tão afetado por isso. Mas Apple TV, por exemplo, que já faz muito tempo já que tá precisando de um modelo novo, se tava pra lançar, eu duvido muito que eles lançariam, porque não adianta lançar o negócio, aí 5 pessoas compram e a entrega já vai pra daqui 12 semanas. E a Apple TV, principalmente, é um produto que não tem como justificar o preço de que ela já custa. Aumentar mais ainda, sem chance. E o próprio iPhone tem aquele outro rumor falando de dividir o modelo básico para ano que vem. Sim. Eu acho meio estranho, mas enfim. E que parece que vai rolar mesmo. E faz sentido agora faz mais sentido dentro dessa loucura. Então... Uma curiosidade que eu tenho é se eles vão se dar o trabalho de esconder informações do modelo básico no iOS quando sair a versão final, porque meio que não faz sentido, né? Porque, tipo, tanto faz. Porque não vai ter nada melhor do que no Pro e no Foldable. Então, se tiver lá no sistema pro Felipe achar lá e postar no Macworld, quem liga, né? Só de sair o Foldable já vai ser muita coisa, porque do jeito que as coisas estão... 3 pessoas vão comprar. Aliás, o meu médico tá com Foldable agora. Olha. O da Samsung, suponho. Parecia ser da Samsung. Ok. Mas não é o passaporte, ou já é o passaporte? Não. Era um mais retangularzinho, assim. Tá, ok. Que inclusive tá vendendo muito bem. O passaporte da Samsung parece que tá esgotado em alguns países já. É um formato muito bom, né? Eu achei incrível. Eu não achei que eu fosse gostar, mas depois que eu vi sendo usado em vídeo e tal, eu falei, nossa, faz sentido. E uma coisa que eu tô vendo o pessoal comentar, e eu espero, porque, de novo, é um formato muito legal, é que as marcas devem começar a lançar telefones com essa proporção, mesmo eles não sendo dobráveis. Que ele é mais achatado e mais largo. Tamanho de um passaporte mesmo. Eu vi até alguém colocou um passaporte dentro do case do telefone da Samsung que cabe perfeitinho. É exatamente o tamanho de passaporte. Então, eu espero, porque é um formato que... Sim, pra quem usa no bolso, e aí eu acho que as mulheres vão falar, tá vendo só? Bem-vindo ao nosso mundo, né? De você ter um telefone que não cabe em lugar nenhum.
vai carregar com a pata agora. Mas eu acho ele muito bonitinho esse formato. Gosto bastante. Eu tenho o iPhone 17 Pro, não é nem o Max, e tem algumas bermudas que ele fica com a bundinha de fora do bolso. Dá um medo de cair, assim. Quando eu tô andando com o Yoshi na rua, às vezes eu fico segurando, assim, porque foi numa dessas que eu deixei cair um iPhone na outra vez que trincou. Mas enfim. E teve, bom, de resultado foi essencialmente isso que a Apple anunciou, e ela acabou de lançar nos Estados Unidos o negócio de fazer o leasing de vários produtos. Então tem iPhone, tem iPad, tem Mac, que é para os americanos se acostumarem com a ideia de parcelar, que é uma coisa meio alienígena para eles ainda. E leasing tem o negócio de que você paga mensalmente, aí você tem que comprar mesmo se você quiser, senão você tem que devolver depois do fim do leasing. Mas assim, iPhone por $17 por mês? Quem queria comprar o iPhone por R$17 por mês? Eu sei que não traduz uma coisa com a outra, mas vocês entenderam o que eu tô dizendo aqui. Então isso vai fomentar ainda mais a falta de estoque, né? Porque vai ficar muito mais fácil agora. Ainda mais americano só fazer conta de comprar achando que tá pagando menos, né? Olha, por R$17 por mês eu alugaria um iPhone. Então, né? Eu não sei quanto que é esses, tipo, o do Itaú lá, aquele iPhone toda a vida. iPhone pra sempre, sei lá, a vida inteira. Enfim, que é um leasing, basicamente, né? Então eu não sei quanto que é, mas aposto que não dá 17 unidades monetárias por mês, não. Vamos à Disneylândia com o iPhone vermelho. Enfim, mas esse aí não é bem um leasing, né? Mas é meio que um parcelamento mequetrefe, sei lá. Qual? O daqui? O do Itaú. Ah, tá. Não faço ideia. Não, porque o da Apple é leasing de carro, basicamente. Não, esse do Itaú era bem mais caro do que... Se você comparasse o iPhone, ele era muito mais caro do que esse, enfim, era... E a revenda dele é muito ruim. O problema não é nem só a compra, que era muito caro, mas o problema é quando você ia revender de volta pro Itaú, ou enfim, Itaú e todas as outras marcas, o desconto era muito pequeno. Entendi. Então, não vale muito a pena. Vamos ver. Talvez eu faça uma viagem no começo do ano que vem. Daí, de repente, eu me animo a trocar de iPhone fazendo a troca lá. Como é que é? Como é que é? Trade-in? Trade-in? Isso. Vai voltar com 2 passaportes. Não, mas provavelmente eu não pegaria o dobrável, não, porque é muito caro e eu acho muito difícil que eu iria querer usar um dobrável no meu dia a dia como o meu iPhone principal, assim. No máximo eu teria um para desenvolvimento, mas vai ser caro demais para ter só para desenvolvimento. Eu uso o simulador e tá bom. Cara, eu vou estar lá uma semana antes desse maldito evento. Por dias eu não vou conseguir, pelo menos, pegar, testar, ver qual é, sabe? Que azar. Que azar, né? Chorando as pitangas que eu vou viajar, mas vocês entenderam. Classe média sofre. Exato. Muito bem, vamos pro Alô ADT, onde você manda a sua pergunta lá no gigahertz.fm/feedback e a gente tenta responder aqui. E a primeira pergunta dessa semana veio do José Júnior, que pergunta o seguinte: o Apple Watch SE de terceira geração é uma boa compra para quem ainda não tem um relógio da Apple e quer começar a ter essa experiência? E aí? Sem dúvida, porque as funcionalidades básicas do Apple Watch já fazem parte hoje em dia dos modelos todos, né? E nos últimos, 3 anos, tudo que a Apple colocou no Apple Watch foi mais para enfiar uma coisa para ver se as pessoas compram e fazem upgrade do que uma coisa que acrescenta muito a experiência do Apple Watch. Tanto que, teve o oxímetro lá que a Apple precisou parar de vender nos Estados Unidos e ninguém nem deu bola. Verdade. Porque não era tão essencial assim. Então, sem dúvida, cara, tudo que ele for coletar de saúde, só precisar prestar atenção nisso, integrar com o aplicativo, eu acho que vale bem a pena, sim. Só não recomendo usar notificação pra tudo, porque senão você vai ficar maluco. Então, seja bem consciente de notificações em doses homeopáticas pra te cutucar no braço, mas de resto, cara, manda bala. Eu acho que o único asterisco no Apple Watch SE e nos modelos que não são o Ultra, é para exercício de longa duração, por conta da bateria dele. Então, assim, se você não for fazer um exercício de longa duração, pode pegar que é um baita relógio. E aí, de longa duração, o Arthur tá falando 3 horas pra cima. Se você for fazer uma corridinha de 1 hora, tá super tranquilo. É super tranquilo, exato. Sim. Na verdade, eu acho que até acima de 4 horas, 3 horas, 4 horas ali, ele começa a dar uma sofrida. Talvez por ser um modelo mais novo, não tanto, mas ele pode ser um problema, por exemplo, para uma maratona ou para uma trilha de longa duração. Então, é só esse ponto que você tem que levar em consideração. Posso comentar da experiência do Rafa. Ele tinha, se eu não me engano, era o SE de segunda geração, só que ele já tinha vários anos já, que eu dei de presente para ele, já
fazia muitos anos. E aí ele tava usando na natação e tava durando muito pouco a bateria, assim, tipo, 1 horinha ali de natação e já ia pro saco. Aí ele recentemente trocou por um 11 e aí tá perfeito. Mas era já de segunda geração e já era um Apple Watch velho, com a bateria bem gasta. Então um SE de terceira geração novinho vai te atender muito bem. E pela pergunta do José Júnior, eu entendi que ele não é um grande atleta que vai fazer horas e horas de exercício todos os dias com o Apple Watch. Pro exercício básico ali do dia a dia, dá mais do que o suficiente. Eu, por exemplo, claro que não é o SE, mas o meu Apple Watch da série 10, que já tem também algum tempinho de uso, eu durmo com ele e uso o dia inteiro, às vezes faço algum exercício, alguma coisa, nada muito de muita duração também, mas enfim. E eu boto pra carregar na hora que eu vou tomar banho no final da tarde e de noite nunca acaba a bateria dele no meio do dia, nunca chega a me avisar que tá com pouca bateria. Então, eu imagino que o SE de terceira geração vai ser uma experiência bem parecida. Sim. Pro dia a dia, né? Rastreamento de sono ele tem, do coração ele tem. Não tem pra você fazer o eletro, mas o sensorzinho assim lá, o fotopletismografia, isso ele faz. Nossa, chique. Se eu usei o ECG 2 vezes, foi muito. Eu usei a primeira vez pra testar, nossa, que legal. Eu usei uma segunda vez porque, sei lá, eu lembrei que tinha e depois nunca mais. Mas precisa do ECG pra ter o alerta de fibrilação atrial, né? Ou não? Boa pergunta. Eu tô na dúvida também. Eu não tenho certeza. Teoricamente, não. Se tiver, melhor. Mas eu acho que não. Porque bom, não sei, porque médicos digam pra gente, tá? Ele deve... Tem no Apple Watch SE, tem. Então ok. Perfeito, então beleza, Segundo o resumo de IA do Google, tá? Que pode conter erros, mas parece estar certo mesmo. Tá, ele tem o sensor de batimento, ou o sensor pra você colocar o dedo. Ele não tem, mas aí não precisa porque, bom, tá medindo a arritmia. Se ele consegue medir o ritmo, se estiver arrítmico, ele te alerta. Mas é curioso isso, porque o ECG, quando você faz ele ativamente no Apple Watch, ele até te fala, a única condição que o ECG detecta é fibrilação atrial. Então, no fim das contas, o ECG do Apple Watch não serve pra nada. É um gimmick. Não sei. Dito isso, eu uso o ECG. Afinal, às vezes falo, opa, aí vejo, aí tá tudo bem. Aí eu sigo com o meu dia. Afinal, gato escaldado. O dia que eles conseguirem detectar ataque cardíaco, aí o negócio vai fazer diferença. Se bem que eu já fico imaginando. Imagina, você tá ali, você já tá ansioso, aí vem uma notificação. Você pode estar tendo um ataque cardíaco. Imagina, aí que a pessoa vai ter um ataque cardíaco, né? Quando eu recebi o aviso da pressão alta, que ele falou pra mim... Aí a pressão ficou alta. Aí a pressão estourou, porque eu fiquei desesperado. Eu falei, eu preciso comprar o equipamento, eu vou pra onde, não sei o quê, enfim. Só pra todo mundo ficar mais tranquilo, eu não sou médico, ninguém aqui é médico, mas tenho até amigos. Pressão alta não é você não vai morrer instantaneamente porque tá com a pressão alta uma vez, mas é algo que tem que ser investigado, porque no longo prazo pode dar muito ruim, né? Então é bom ficar de olho. Agora, um ouvinte que não pediu pra ser anônimo, mas que a gente achou melhor deixar anônimo aqui, só pra não ter problemas no trabalho, ele falou o seguinte: no meu trabalho, que é num banco, o incentivo de uso de IA é bem forte. Vejo vocês falando muito do Codex e esse ainda eu não usei. Queria uma breve comparação entre Codex e Claude. Esse último é bem usado, como diz o Rambo, na firma. Também usamos muito o Devin, que não sei se já ouviram falar. Eu já ouvi falar no Devin e pra mim, assim, a comparação entre Codex e Claude é questão de gosto mesmo e também uma questão de ecossistema. Eu meio que uso o Codex porque eu já estava inserido nesse ecossistema OpenAI, ChatGPT e ultimamente eu fiz alguns testes com o Claude Fable e eu tenho a sensação que ele é melhor que mesmo que o GPT-Sol, o mais recente, o bonzão lá. O Fable eu ainda acho que ele é ligeiramente melhor no output de código dele, embora eu prefira o comportamento, no geral, do GPT, o jeito que ele responde a, entre aspas, personalidade dele, me agrada mais.
E o que vocês acham? No meu caso, é bem parecido, porque eu uso o Codex por já assinar o ChatGPT. Então, por conta disso, eu acabo usando ele no meu dia a dia. Eu brinquei um pouco com o Claude algum tempo atrás. Eu lembro que eu tinha bons resultados com ele, mas tudo em cima de uma arquitetura muito bem montada, arquivos de regras para IA muito bem montados. Então, quanto mais isso estiver bem feito no seu projeto, quanto mais documentação tiver criada para IA, melhor vai ser o resultado. Então, eu tenho muito essa sensação também. Então, assim, apesar de sentir que o Claude era um pouco melhor, eu acabei ficando com o Codex por essa facilidade, que eu uso o ChatGPT, eu venho o Codex junto, enfim. Apesar do aplicativo estar bem ruim, continua funcionando para mim. E eu usei muito o Gemini no Anti-Gravity porque eu consegui aquele 1 ano de gratuidade estudantil e por conta disso eu tenho ali o Gemini de graça. Então eu faço algumas brincadeiras com ele. Quando eu fico sem créditos no token, sem tokens no Codex, eu vou pro Gemini e vice-versa. Então acho que é mais gosto e o que cabe no seu bolso. Como é da empresa, é gosto no final das contas. Já que você tem acesso aos 3, eu faria ali um teste e tentaria ver o que melhor se adapta ao seu trabalho. E eu acho que é até mais importante, ao que tem se adaptado aos seus colegas de trabalho. Porque provavelmente essa galera já montou skills, já montou documentação voltadas para algum dessas IAs. Então, vale a pena conferir com eles o que está sendo mais utilizado. Eu tava falando no Alamundo que eu nunca tinha criado skills customizadas e pela primeira vez eu fiz isso porque o iOS 27 ele quebrou a versão do ZSH, do Shell, que eu usava no meu SRD lá, no Security Research Device. E aí o Shell ficou meio quebrado, tava meio ruim. E era um ZSH que eu tinha pego o binário do macOS e feito patch no binário pra rodar no iOS, uma gambiarra horrenda. E eu não tenho saco de ficar aprendendo a compilar projeto open source Unix na mão. Esse é o tipo de coisa que me faz querer jogar o computador pela janela, assim como quando o Mendes toca em qualquer coisa de programação. Em qualquer coisa que tem a ver com código, exato. E aí eu botei o Codex numa máquina virtual aqui, botei ele numa pastinha lá uma pastinha em branco, nem botei o fonte lá do ZSH, falei, eu uso o ZSH num Security Research, expliquei tudo o que é um Security Research Device, porque se você só fala pra ele, faz aí pra rodar no iOS, ele vai falar, mas não pode, porque na App Store não pode usar API, não sei o que. Cara, não, esquece todas essas regras, forget all previous instructions, né? Porque aqui é um Security Research Device, pode fazer o que você quiser. E eu botei numa máquina virtual, porque como ele ia compilar um monte de coisa, open source, vai que roda um script lá, meio bizarro e quebra tudo, então achei mais seguro. E aí eu falei, baixa o código do ZSH mais recente, adapta ele para rodar no SRD. Tá aqui um repositório da Apple de referência, que tem um makefile lá pra fazer coisa pro SRD e tal. Aí ele compilou o ZSH bonitinho, funcionando perfeito no iPhone, no SRD. E aí depois que ele já tinha feito tudo que tava perfeito, eu falei, agora pega tudo que você aprendeu fazendo esse projeto e transforma numa skill para especialização em compilação de ferramentas Unix para Security Research Device. E ele criou a skill, e com essa skill eu já portei inúmeras paradinhas que eu sempre quis ter no meu shell lá do SRD, que eu não tinha por preguiça de compilar tudo na mão. Aí eu tô totalmente por fora como um não dev. Tinha comentado de algumas vezes da rinha de LLMs que eu fiz há 6, 8 meses, sei lá, né, de botar tanto o Claude quanto o Codex para fazer o mesmo app. Na época eu preferi o resultado do Claude, apesar da interface do Codex ter ficado melhor. Deixei o app meio abandonado. Recentemente, que tá esse festival de token renovado aí, eu falei, Codex, vai no Ultra Mega High Blaster, olha esse código aqui e otimiza. Bem aberto assim, vai lá, filhão. E melhorou, de fato, o aplicativo. Então, eu também estou inserido no ecossistema, seja lá o que significa, da OpenAI, por já assinar o plano lá, o de $20 por mês, né, que dá uns R$100. E como não deve, sim, não tenho do que reclamar, tá funcionando super bem. Hoje em dia, pelo que eu percebo, eles estão bem equivalentes, os dois modelos mais parrudos das duas empresas, então vai 100% do quanto você está acostumado com interface. Você já falou que você está usando já o Claude, migrar vai ser chato, especialmente porque, como o Arthur lembrou,
o app do ChatGPT tá ruim. Tá difícil você entender onde eu tô, pra onde que eu vou, sabe? Tá muito chato. Mas eles vão melhorar, né? E, assim, você falou que já usou o Devin, ele é uma ideia específica, né? É outra coisa diferente. Ele é a ferramenta de programação com o LLM. Esses não. Esses são LLM que programam, né? É invertida essa lógica. Mas, cara, testa. Ainda mais se você conseguir pedir pro banco custear uma assinatura de um mês e testa, vê. Faz um appzinho cretino, vibe codado. Conta pra gente, a gente compartilha aqui e você vê o qual você prefere. Mas acho que se você tá acostumado com Codex, com o Claude, você vai notar um atrito para migrar pro Codex, eu acho. É engraçado que no começo, logo quando a Apple colocou os Coding Agents no Xcode, eu achei que eu ia usar horrores lá, porque, nossa, é tão melhor, tá tudo integrado aqui. Mas, cara, com os MCPs, inclusive o MCP do próprio Xcode, eu nunca uso os agents dentro do Xcode. Também não. Pra não dizer nunca, eu uso vez ou outra, se é um projetinho muito throwaway, assim, ou alguma coisinha muito side project, que eu quero fazer só um detalhezinho rápido, que aí eu até configurei pra ele usar aquele Spark do Codex. E quando você tem o plano Pro, que eu assinei uns tempos atrás, ele tem um uso separado só desse Spark, que é um modelo rapidão, assim, e mais basiquinho. Mas para ajustes pequenos, principalmente em código que já tá feito, ele funciona super bem e é papum, assim, você nem terminou de digitar direito, ele já fez pra você. E aí também não consome o uso normal lá. Então eu acabo fazendo isso. Se bem que o Steve Troughton-Smith estava criando um emulador de Macintosh no Raspberry Pi Pico, que roda lá de verdade. E, se eu não me engano, ele fez todo ele usando o Spark, o que eu achei incrível. Então, poxa, bom, hein? Tem potencial. Agora, eu ia comentar sobre isso mais cedo no episódio, mas aí o assunto passou. Mas como ele voltou, falando sobre ferramentas agênticas de codificação, o Arthur tinha coisas a dizer, né? Ou melhor, a escrever, né? Pois é, eu não sou uma pessoa de escrever, como vocês podem perceber, né? Eu falo bastante. Então, mas essa semana eu fiquei com vontade de escrever um texto de novo e aí eu resolvi tirar um pouco do mito de vibe coding e de programação assistida, porque tem essa briga, né? Essa rinha dentro dos desenvolvedores, que você não pode usar IA para desenvolver, tem que ser raiz e tal, e não sei o que vibe coding é errado, e enfim. Esse tema meio que me irritou um pouquinho, e aí eu quis falar sobre ele, mas ao invés de fazer um podcast, eu achei melhor fazer o texto. E aí eu faço uma comparação entre vibe coding, ou melhor, uma explicação, né, do vibe coding e da programação assistida por IA. Então, por exemplo, esse ouvinte anônimo, provavelmente o que ele vai fazer no trabalho dele é uma programação assistida por IA, porque na verdade ele vai guiar a IA a desenvolver o que ele precisa. Ele não vai simplesmente virar para a IA e falar, faça isso. Ele vai guiar a IA por um caminho, porque ele entende o código que ele trabalha, ele já conhece a arquitetura do sistema e por aí vai. Já o vibe coding, você manda a IA fazer e você não liga a forma que ela chega no produto final. Ela vai desenvolver um aplicativo para você, mas qual foi a arquitetura, qual foi o código, qual foi... Tanto faz e tanto fez. Eu aposto que, por exemplo, o Mendes fez o aplicativo dele, ele não quer saber qual foi o if else dentro do aplicativo, ele quer o resultado final. E tá tudo bem, porque o Mendes não é desenvolvedor. E ele não vai ficar dando manutenção nesse aplicativo pelo resto da vida. Ele fez aquilo ali e vai funcionar para ele muito bem. E da mesma forma como outras pessoas que mandam o aplicativo pra gente, fez e tem produtos fantásticos. E eu acho isso muito legal. Tanto que a gente comentou no início do episódio, quanto mais aplicativos a gente vê, vibe codado, mais feliz a gente fica, porque são pessoas tirando suas ideias do papel, são... Enfim, soluções de problemas que a gente tem no dia a dia. Agora, a programação assistida por IA, eu acho que funciona muito mais para grandes empresas, para banco e por aí vai, porque você precisa saber como a IA chegou naquele produto final. E eu acho que a gente, como desenvolvedor, tem que ter isso muito claro na cabeça. Não digo que as pessoas precisam ter isso muito claro na cabeça, mas a gente, como desenvolvedor, precisa ter isso claro na cabeça, porque quem vai dar manutenção nesse código no futuro é a gente. Então a gente precisa entender qual é a arquitetura, como que o código, como que a IA chegou a uma solução final,
precisa, por exemplo, e aí aqui não é o Olá Mundo, mas dando um pouquinho mais de tecniquez para a conversa, a responsabilidade de cada camada. Então, uma interface, por exemplo, não pode chamar pode chamar diretamente um banco, mas não deveria. Então, esse tipo de coisa a gente tem que ter cuidado, porque a gente vai dar manutenção nesse código no futuro, seja com IA, seja digitando feito maias e incas, a gente precisa dar manutenção. Então, quanto mais a gente entender como que a IA chegou no produto final, melhor. Então é muito disso que eu falo no texto. Falo também que, para mim, Arthur, ainda acho que a gente tem que, sim, saber de arquitetura, de segurança da informação, muito mais agora, né, na era de IA. A gente precisa entender muito bem como uma arquitetura de sistemas funciona, o design system e por aí vai. E assim como o código funciona, porque hoje mesmo eu esbarrei num problema de SwiftUI clássico, que era um App Delegate e uma UI Scene. Então, como a gente já está migrando para UI Scene, eu vi um problema e falei, Cláudio, o Codex, você está resolvendo usando o App Delegate, mas olha só, eu não estou mais usando o App Delegate. Será que você não está olhando para o lugar errado? Então, assim, se eu não tivesse esse conhecimento, quanto tempo o Codex ia ficar batendo cabeça? Quantos tokens eu ia gastar ali? E aí eu até brinco no texto que é o furacão é o redemoinho de ideias, né? Que você começa a conversar com o código, com a IA, e você não sai daquele ponto, porque ele vai ficar tentando resolver o problema até encontrar a solução. Como que ele vai fazer isso? Ele não tá nem aí. Ele quer chegar na solução. Então, por isso que a programação assistida por IA, por exemplo, eu acho que funciona muito mais para quem é desenvolvedor e trabalha na área. No final das contas, é uma ferramenta. É só uma nova ferramenta que a gente está trabalhando, que acelera ou não o nosso dia a dia. E aí, enfim, vai de cada um. Essa é também outra discussão que talvez um dia eu escreva sobre. Mas foi muito disso que eu quis escrever. E é engraçado que no Olá Mundo a gente falou bastante disso no episódio mais recente, que vai ao ar semana que vem, que é sobre a programação ficou mais fácil ou ficou difícil de um jeito diferente. Porque você, sim, consegue fazer as coisas mais rápido, né? E quem não é programador consegue criar projetos, mas para quem está trabalhando profissionalmente e usando essas ferramentas, você acaba tendo que prestar muito mais atenção em outros aspectos, como você disse, que não são o código propriamente dito, são adjacentes, mas não são o baixo nível, por isso que eu concordo que é uma camada de abstração nova, assim Exato. Como as linguagens de alto nível, né? Antes você tinha que programar Assembly, depois teve C, aí Java, e né, foi melhorando, e aí agora você tem aí uma ferramenta que abstrai grande parte do código bruto das suas mãos, necessariamente, mas eu acho que, pelo menos, e aí também é a minha opinião, não deve abstrair dos seus olhos, só das suas mãos. Então eu posso talvez estar escrevendo menos código, mas eu nunca li tanto código na minha vida, porque eu faço questão ainda, e os vibe coders profissionais vão me chamar de idiota, mas eu faço questão de ler cada linha de código e olhar cada diff, e eu já peguei bastante pataquada do Codex ali, principalmente questão de segurança, questão de performance, e quando é coisa de UI, continuo na vibe esquece, porque não dá, as UIs são horrendas, então UI eu faço na mão como faziam os incas, mas eu tô achando muito legal e eu tô conseguindo desbloquear certas coisas, porque chega uma hora que você chega no seu limite, por melhor programador que você chega uma hora que, cara, quer saber, isso aqui eu não sei resolver, eu não consigo mesmo, de verdade. E não é tipo, poxa, esse algoritmo aqui tá complicado, não, é tipo, cara, faz 5 anos que eu tô tentando resolver isso aqui e eu não consigo. Codex, me ajuda. E aí ele te ajuda, e aí você consegue tirar aquilo da sua frente, desbloqueia, e aí às vezes porque acontece muito isso em projeto de programação, que tem um negócio que tá te bloqueando, e aí quando você desbloqueia aquilo, abre todo um leque de opções
que você consegue desenvolver a partir daquilo. E então eu consegui desbloquear vários desses e começou a deslanchar aí algumas coisas que estavam meio travadas. Então, pra quem tá com essa situação, o Boom também falou de projetinhos abandonados, que tava meio chato, e aí chegou uma parte que meio que, quer saber, né? E aí foi lá e fez. Mas tem muita coisa ruim ainda que acontece, né? Esses dias eu também fui meio sacana. Eu tava... Final de semana, eu tava no sofá, abri o remote ali no app do iPhone, que aliás agora eu sou uma dessas pessoas, né? Eu de manhã, tô tomando o café da manhã e já falando ali pro Codex, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê. E aí depois eu vejo as pataquadas que ele fez, pra não dizer outra coisa. E aí eu pedi pra ele fazer um negócio do Chibi Studio que foi muito sacana, mas era basicamente reescrever todo um componente da interface lá. E é o tipo de coisa que, se eu fosse fazer, eu tava meio que planejado de fazer, só que eu não tinha pego pra fazer e não tinha nem analisado a viabilidade daquela ideia e tal. Que era basicamente, pegar um componente custom que tem lá no Chibi Studio, e desde que aquilo foi implementado custom, a Apple já introduziu APIs que fazem aquilo. Então, tipo, pega isso e usa agora a API que foi introduzida no iOS 17, sei lá, porque o Chibi Studio é antigo. E, tá bom. Aí ele ficou 3 horas trabalhando lá e ficou uma bela de uma porcaria. Ele fez cada gambiarra. Ele fez umas gambiarras que eu nem sabia que era possível e ficou terrível. Péssimo, horroroso, um espanto, como diria Paola Carosella. Xoxo, murcho, triste, xoxo, manco. capenga, inconsistente. Capenga. Enfim, aí eu, paguei tudo. Mas aí o que acontece? Se eu fosse fazer, eu ia trabalhar, sei lá, 15 minutos naquilo e ia perceber, não, peraí, mas na verdade, isso aqui que eu tô querendo fazer não vai dar, não vai funcionar, porque essa parada custom que eu fiz faz isso, isso e isso, e a API que a Apple tem, ela faz, mas não vai funcionar, não vai encaixar. Não encaixava. Só que a IA foi treinada pra fazer o que você mandou no matter what, né? Uhum. Então, a não ser, é claro, né? Invade aí o servidor da NASA. Daí, né? A não ser que seja o Mythos lá sem guardrails, né? Só por engano. Então, cara, ela foi e fez, sabe, né? Eu imaginei o robozinho com os dedos sangrando lá, digitando, né? E, cara, não. Se fosse eu ali, eu já teria, em 15 minutos, eu teria, não vai dar. Desiste, bola pra frente. Mas a IA não vai falar, não dá. Não. Opa, bora, vamos lá, né? Eu admiro a disposição da IA. Eu tenho percebido cada vez mais que quando a gente vai analisando, né, todo o pensamento dela, você vê quando ela começa a se enrolar. Uhum. E aí essa semana eu tava refatorando um código e eu tinha definido a arquitetura bonitinha pra ela. E aí quando eu vi que ela começou a sair, olha, eu não consigo fazer por aqui. Ela, nos pensamentos, né? Eu não estou conseguindo fazer dessa forma, então eu vou fazer daquela forma. Opa! Não, pera! Aí aparece não, pera! Exato. Não, pera! Já vi que ela ia pro caminho errado. Eu li uma vez que não sei o quê. Aí o que eu tenho feito? Eu espero ela terminar. Eu já sei qual é o pedaço do código, eu pego, vou lá, copio o código, porque foi o que você falou, Ramba. Eu virei muito mais o revisor, né, do que a gente virou codificador. Eu vou lá no código, pego o pedaço e falo, você tem certeza disso? Ela, não, você tem toda a razão. Vai falar, então, né? Mas enfim, Mas o objetivo do texto era esse, tentar explicar esses dois lados. Não tem um errado nem um certo, pelo contrário, eu acho que é muito bom a gente estar vivendo um momento novo em desenvolvimento, bem interessante para todo mundo. E eu tentei discutir muito sobre isso, que era algo que me incomodava ver toda essa briga na internet. Não vai interromper briga nenhuma, mas é só um desabafo, talvez. Acho que foi um bom desabafo. Teve um papo bem sobre isso no Olá Mundo, então escutem semana que vem. E eu comentei lá também, eu vou deixar registrado aqui, porque foi aqui que eu falei várias vezes.
anos, né? Sei lá, 2 anos, quando começou o negócio de programação com IA nos primórdios, eu falei, se eu não tiver que escrever mais uma linha de código na minha carreira, eu vou estar perfeitamente feliz. E tá quase lá, praticamente, né? Ainda escrevo código, mas eu sempre disse, eu não sou coder, eu nem gosto desse termo. Eu sou desenvolvedor, sou uma pessoa de produtos, sou designer, sou gerente, atendimento, sou tudo, né? Porque eu tenho só eu, basicamente, o Rafa ajuda com o suporte, mas é isso. Então eu não, assim, a parte de escrever o código propriamente dita é só um meio para chegar até um resultado, e se eu não precisar ser quem está escrevendo o código, para mim tá tudo bem. Eu ainda gosto do aspecto de arquitetura, de montar as pecinhas do quebra-cabeça, mas eu não preciso ser a pessoa que pega a tesoura e recorta o quebra-cabeça no formatinho para encaixar um no outro. Isso a IA pode fazer. Eu achei engraçado lembrar, não sei onde foi que eu comentei recentemente, mas que tiravam sarro, muito sarro, do tipo, daria uma odeio falando, daqui a um ano 100% do código vai ser feito por IA. A pessoa fala, você é um idiota, claro que não vai. Cara, chegou, já passou. Não, 100% é muito. Digo, o Cloud Code, por exemplo. Não, sim. No contexto do Cloud, segundo eles, sim, né? Mas já vivemos num mundo em que isso é possível em alguma forma, entendeu? Isso parecia até 3 meses atrás. Falou que você é um emocionado, né? Chamou de emocionado. Mas, detalhe, o Cloud Code não consegue renderizar texto no terminal, que é o que o terminal foi feito para fazer. Então, ainda precisa de aperfeiçoamento. Há 6 meses. Muito que bem. Quero agradecer todo mundo que mandou feedback lá em gigahertz.fm/feedback, continuem mandando. Quero agradecer também os mais detensos, nossos clientes Platinum, que estão ouvindo aí a edição sem edição, vão ajudar a escolher o título também do episódio, que aliás vocês têm votado muito bem, não nos decepcionem nesse episódio. Quero agradecer o patrocínio da ExpressVPN, o Edu, que edita aqui o podcast, e para falar com vocês, como é que faz? Bom, para falar comigo é só ir no @Arthur_Givigir no Instagram ou no Threads, e às terças e quintas-feiras lá no Bom Dia Tech, se não tiver ventania. Para falar comigo, MVC Mendes, apresento por aqui o Área de Trabalho e também o A Fonte, apresento para Luro IA sob controle, e os textos estão no 95Mac. E eu tô lá no mastodon.social, @inside, apresento também o Olá Mundo aqui na Gigahertz. Então é isso, tudo dito e posto, a gente volta semana que vem. Falou! Até!